Olá, muito boa noite para você. Em audiência pública, vereadores analisam gastos da Prefeitura com a saúde este ano. A decisão do STF que obriga o poder público a ofertar vagas em creches. A importância de conhecer e analisar os candidatos para votar consciente. O Unipam promove simpósio sobre educação, cultura e filosofia. Alunos participam de jogos interclasses em Patos de Minas. Futebol. Goleiro do Cruzeiro diz que time mantém foco mesmo após o acesso. Atacante atleticano garante que o time está preparado para encarar o Palmeiras. Em busca do sonho, menino patense treina na base do Galo em BH. Mega Sena acumulada pode pagar 200 milhões nesta quarta. No Dia Mundial da Doação de Órgãos, a importância da conscientização sobre o ato que salva vidas. E Patos de Minas deve voltar a ter voos para BH 3 vezes por semana. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. No próximo domingo, 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas em mais um momento histórico da nossa democracia. O futuro do país vai depender do resultado de nossas escolhas. Então, por isso, temos o dever de analisar cada candidato, escolher bem e votar conscientemente. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. O artigo 1º da Constituição Federal de 1988 resume em uma frase a importância das eleições. Temos nas mãos, como eleitores, um relevante instrumento de mudança política e social: o voto. A política serve principalmente para definir a qualidade de vida das pessoas e o acesso ao serviço público. Se a política vai bem, a economia vai bem, a vida das pessoas vai bem. Por isso, escolher bem um presidente, escolher bem um governador, escolher bem um senador, um deputado federal e um deputado estadual pode e fará diferença na vida das pessoas. No Brasil, as eleições ocorrem por meio de 2 sistemas: majoritário, aplicado aos cargos do Poder Executivo, presidente e governador, e também o senador, e o sistema proporcional, adotado para os cargos do Poder Legislativo, neste ano para deputado federal e estadual. Apesar de distintos, os cargos têm relação. Ninguém governa sozinho. Um presidente, um governador, não toma decisões sozinho. Ele pode até tomar decisões, mas elas têm que ser validadas por outro poder. E elas são validadas pelo legislativo. No caso do presidente, são os senadores e os deputados federais que validam ou que rejeitam esta decisão do presidente. No caso do governador, são os deputados estaduais que fazem isso. Assim, o eleitor precisa fazer suas escolhas de acordo com o grupo ideológico ou partido que se identifica, para que o presidente e o governador, cargos do executivo, tenham capacidade de governança e de aprovar projetos de interesse público que passam pelo legislativo. E tem 3 funções muito importantes. A primeira delas, e a mais importante, é a criação de leis. É de lá que emergem as leis mais importantes que irão reger o Estado e o país. A segunda função é a fiscalização. Não se pode dar todo o poder ao Executivo, seja ele governado por quem for. E, por fim, um outro poder muito importante. Parlamentares destinam recursos. Através das emendas, eles implementam políticas públicas. Eles fazem intervenção na saúde, na educação, na segurança, nas estradas dos locais. Então é fundamental uma boa escolha também dos parlamentares, pois eles são peça-chave no xadrez do jogo político que vai administrar o país a partir de 2023. Agora você confere os destaques do nosso Giro de Notícias desta terça-feira. Termina na sexta-feira o prazo de entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 2022. O envio começou em 15 de agosto. Devem preencher a declaração do ITR pessoas e empresas que são proprietárias rurais, titulares do domínio útil ou possuidoras de qualquer título de imóvel rural. Quem perder o prazo está sujeito a multa de 1% ao mês ou fração de atraso sobre o imposto devido.
Até agora, segundo a Receita, Minas Gerais já enviou 763.142 declarações. Dados levantados pelo Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostram que o Índice Nacional de Custo da Construção Civil subiu 0,10% em setembro. O resultado ficou abaixo do que foi registrado em agosto, quando subiu 0,33%. No ano, o índice acumula avanço de 8,91% e de 10,89% em 12 meses. Chegou à marca de 5 milhões o número de sites brasileiros com o domínio .br. Com isso, o .br se firma na 5ª posição entre os códigos de país mais populares do mundo. A entidade sem fins lucrativos, que existe desde 1997, utiliza os recursos obtidos com os registros dos domínios .br para investir em pesquisas e na melhoria da infraestrutura de internet no país. A partir desta terça-feira e até 48 horas depois do primeiro turno da votação, no próximo domingo, nenhum eleitor poderá ser preso por qualquer autoridade, a não ser que seja pego em flagrante delito ou condenado por crime inafiançável. O objetivo é impedir que alguma autoridade utilize seu poder de prisão para interferir no resultado das eleições. O artigo é o mesmo que veda a prisão de candidatos, fiscais eleitorais, mesários e delegados de partidos nos 15 dias que antecedem o pleito. Daqui a pouco aqui no News, alunos participam de jogos interclasses em Patos de Minas. E o Unipam promove simpósio sobre educação, cultura e filosofia. O Unipam promove essa semana a 16ª edição do simpósio temático sobre educação, cultura e também filosofia. O simpósio temático foi pensado como forma de trazer os alunos dos cursos de licenciatura presencial, ou EAD, para fora da sala de aula, abordando assuntos que fazem parte da sua grade curricular. É exatamente fomentar a interdisciplinaridade, né? Essa é um dos pilares da universidade, provocar discussões interdisciplinares. E no âmbito dos cursos que a gente coordena, o curso de História, o curso de Pedagogia, isso para a gente é fundamental, produzir espaços para que tenhamos discussões interdisciplinares, que buscam na filosofia, na sociologia, na história, na educação. Como é um evento de extensão, a participação contabiliza horas complementares para os alunos. Mas, além disso, essa é uma oportunidade de agregar muito conhecimento a respeito das ciências humanas. É ampliar a possibilidade de interpretação do fenômeno educativo à luz das outras ciências, das outras contribuições, especialmente da filosofia e da sociologia. Então, ele é um historiador, mas esse historiador ele tem que também ter uma visão filosófica, uma visão sociológica. Ele é um educador que tem também maturidade para interpretar as coisas do ponto de vista filosófico, antropológico, sociológico. Então, é ampliar a concepção do nosso futuro profissional. É muito importante porque sempre traz uma visão externa. A gente está sempre acostumado com nossos professores trazendo esse tipo de assunto, abordando diferentes temas, mas com a visão de outro professor, de outro profissional, a gente tem um complemento daquela visão, daquele assunto, daquele profissional. E é sempre bom estar trazendo pessoal também de outros cursos para estar agregando conhecimento. É sempre importante a gente estar observando, ouvindo essas falas e agregando mais e mais para a nossa profissão, né? Alunos da Escola Municipal Prefeito Jacques Correia participam esta semana dos tradicionais Jogos Interclasses, que conta com diversas turmas e séries da instituição. O torneio interclasse da Escola Municipal Prefeito Jacques Correia da Costa está sendo disputado por alunos das turmas do 5º ao 9º ano. O evento teve início na segunda-feira e a grande final será na sexta-feira. Nós tentamos abranger todos os alunos, né, de uma forma que onde todos iriam participar. Tinha muitos anos que não realizava, né, o campeonato aqui na escola. Então, assim, o intuito mesmo é de compartilhar aí, de ter esse momento aí de confraternização esportiva, né, entre os alunos. Estão sendo disputadas as modalidades de futsal masculino e feminino, handball, basquete, vôlei e queimada mista. Muito bom, porque a gente ficou um tempo sem escola, a gente ficou um tempo sem jogar esse interclasse, e agora que tá voltando, a gente tá voltando com tudo. Tô achando bem legal, pois assim, tem encontro com os outros alunos e esse clima esportivo é a melhor coisa. É uma coisa muito boa, né, porque faz uma distração pro povo da escola, ajuda bastante, né.
A iniciativa de retomar com o torneio partiu da direção da escola e dos professores de educação física. E além de agitar os ânimos, os alunos se mobilizaram para confeccionar uniformes e até mesmo torcidas organizadas. A gente estava torcendo pro nono, né, 2, aí a gente fez uns com papel crepom, assim. Aí pro nosso oitavo 5, a gente planejou uma música até. É minha primeira vez jogando interclasse, está sendo muito bom. Esta é a Mariane Ferreira, aluna do 8º ano que irá disputar a queimada mista. Estou participando só da queimada e eu gosto de outros esportes também. Eu gosto de jogar futebol, mas não sou muito boa também. E vôlei também eu gosto. Outro sentimento que veio à tona com a disputa interclasse é a ansiedade. O Cauã, por exemplo, não vê a hora de iniciar a disputa do futsal. A ansiedade tá assim, sabe? Porque, tipo, igual os não jogou aqui agora, sabe? Eu acho que vai ser bem encerrado o jogo, porque nós viu os caras jogar, tipo, os caras é muito bom, assim, no real. Nós também é bom. Mas acho que vai ser um jogo bem difícil para nós ganhar. A disputa pode ser definitiva para que alguns alunos decidam se irão seguir carreira esportiva após se formarem. Acho que sim. Eu tenho vontade de ser um jogador profissional. Além de estar o objetivo aqui de estar seguindo uma carreira esportiva, até mesmo assim de confraternizar, né? Um momento onde os alunos se confraternizam, encontram outros colegas aqui no jogo, né? E além de tudo, né, fazer uma qualidade de vida aí, né, esportiva também. Depois do intervalo aqui no News, Mega Sena acumulada pode pagar 200 milhões nesta quarta-feira. Vamos falar de futebol. O goleiro do Cruzeiro diz que time mantém foco mesmo após o acesso. O atacante atleticano garante que o Galo está preparado para encarar o Palmeiras. E em busca de sonho, menino patense treina na base do Galo em BH. Líder isolado da Série B do Brasileiro e com o acesso já garantido para a Série A, o Cruzeiro encara a Ponte Preta nesta quarta-feira às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Para Rafael Cabral, goleiro do Cabuloso, os jogadores sabem bem como manter o foco no objetivo principal. O goleiro cruzeirense falou sobre qual a fórmula para não perder o foco diante do acesso já conquistado e também a proximidade de levantar a taça de campeão. É fácil, é só olhar para o escudo da camisa que a gente veste. Eu acho que a grandeza do clube é gigantesca e a gente está representando ela. Então, a partir do momento que você representa uma história, uma torcida que abraçou o time, que sempre teve o time, né? Sempre abraçou o time, sempre amou. Ninguém ama mais o clube que a torcida. Então, a gente está representando eles também, como nossos sonhos, a nossa família. Então, é fácil a gente manter o foco, até porque jogando no Cruzeiro, você se contentar. Obviamente que o nosso objetivo principal era subir. Mas você se contentar em terminar entre os 4 é uma mentalidade pequena, né? A gente tem que ser campeão porque a história do clube diz isso, né? E nós não temos história no clube, então a gente tem essa chance de começar a escrever a nossa história com um título e eu vejo como fácil, a partida é difícil, mas a gente vai fazer a mesma coisa de sempre, que é trabalhar, chegar lá humilde e fazer o nosso jogo. O jogador comemora o ótimo desempenho pessoal e também da equipe na temporada 2022. Eu vim aqui para isso, né? Esse era o intuito de não só eu, mas todos os atletas que aqui estão. Desde a nossa primeira conversa, todo mundo veio para cá com um sonho muito grande de recolocar o Cruzeiro na Série A, né? Porque a grandeza do clube dispensa comentários e todos nós estamos contentes e felizes e, obviamente, essa questão contratual é uma meta que, graças a Deus, eu consegui bater, né? Digo eu, mas todo mundo, obviamente. E fico feliz pela renovação, né? Vim para cá, como eu disse, tentando construir a minha história, permaneci no clube com o mesmo objetivo e agora é a gente pensar nos próximos passos, que é o título bem focado. Questionado sobre o futuro na Raposa, Rafael destaca o que espera para 2023 na disputa da Série A. Obviamente, nós vamos pensar nisso ano que vem, né? Não é clichê, nós temos 7 jogos para jogar, não conquistamos ainda o nosso objetivo, que é ser campeão. Então, depois que a gente conseguir isso e terminar o campeonato, nós vamos descansar e novos sonhos, novas metas, novos objetivos. Mas, cara, a gente joga num clube grande, né? Eu sou repetitivo nisso. Eu tenho certeza que o ano que vem vai ser um ano especial para a torcida do Cruzeiro, como para todos nós atletas. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande campeonato, né? Eu acho que ninguém esperava que seria... Todo mundo esperava que o Cruzeiro brigasse para subir, mas não do jeito que foi. Então eu também tenho certeza que o ano que vem, né, mantendo esse foco, esse trabalho, essa humildade, esse ambiente de trabalho, a gente tem tudo para fazer um excelente campeonato, não só o brasileiro, mas mineiro, Copa do Brasil, e a gente vai pensar isso o ano que vem, mas as expectativas são enormes, não só nossa aqui dentro, como da torcida e imagino eu também que da imprensa e das pessoas que acompanham.
O Atlético duela com o Palmeiras, líder do Brasileirão, nesta quarta-feira às 21h45. O atacante Keno participou da coletiva desta terça. O jogador alvinegro destacou que será um confronto difícil, mas que a equipe atleticana está preparada para ganhar a partida. Para falar desse jogo contra o Palmeiras, a gente sabe que é um concorrente muito difícil fora de casa, sabe que eles, acho que é o melhor mandante, né, do Campeonato Brasileiro, o visitante quer dizer, mas a gente sabe que vai ser difícil, mas não é impossível, a gente tem um grupo muito forte, a gente trabalhou essa semana muito forte também, foi uma semana muito abençoada, a gente está muito focado para esse jogo, eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo, não só um grande jogo, como a gente vai sair com a vitória, com fé em Deus. O Atlético está há 3 meses sem vencer dentro de casa e precisa conquistar a partida contra o Palmeiras, que é decisiva na briga para ficar entre os primeiros colocados. Uma vitória amanhã acho que mudaria a chave mesmo, a gente sabe que é um concorrente muito difícil, mas a gente precisa dessa vitória, a gente sabe que pelos esses 10 dias que a gente teve reunião com a diretoria, com os investimentos, aí, né? Mas a gente está com a cabeça tranquila, a gente sabe que a gente tem um bom elenco, um bom grupo, e essa confiança nesse jogo e a concentração tem que estar lá em cima, porque a gente sabe que o Palmeiras é um time muito difícil de se ganhar, mas a gente sabe também pela qualidade do nosso time, eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo, e com essa vitória a gente pode dar um passo para te encaixar no grupo de fase da Libertadores. O jogador atleticano falou também sobre o possível desfalque de Hulk para a partida desta quarta e como o time jogará com outra formação de ataque. Sobre o Hulk, a gente sabe que ele faz falta, né, no time, a gente sabe que pela qualidade nos ajuda bastante, ofensivo e defensivo, é um cara que trabalha pra caramba e se ele não poder estar amanhã no jogo, a gente sabe que a gente tem Kardec, tem o Sacha, tem o Vargas, que pode entrar da conta do recado. Eu acho que sem ele eu consigo... A gente tem muita parceria, sabe? Ali na frente, ali eu e o Hulk. A gente se conhece bastante. Mas quem entrar ali, o Kardec, o Vargas, o Sacha, vou poder estar ajudando ele e ele me ajudando para a gente poder fazer um grande jogo e sair com a vitória. Na última sexta-feira nós mostramos aqui no NTV News o apelo da mãe de um garotinho que precisava de ajuda para conseguir fazer testes na base do Atlético em BH. Após a reportagem, algumas pessoas ajudaram e o menino viajou em busca do sonho, apesar das muitas dificuldades. Snyder Messi Soares já está em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde realiza testes para se juntar à base do Clube Atlético Mineiro. A viagem para a cidade do Galo foi possibilitada após a exibição da reportagem na NTV, em que Fabiana Teixeira Cota, mãe do garoto de 11 anos que sonha em ser jogador de futebol, pediu ajuda para custear o translado e hospedagem na capital mineira. Passando por dificuldades financeiras, a família não possuía dinheiro suficiente para a empreitada, mas com o apoio dos telespectadores, mãe e filho conseguiram doações para embarcar e pagar uma pensão enquanto o Snyder passa pela captação do futebol de base do Atlético. Na cidade do Galo, o garoto posa com o uniforme do time do coração e, se depender do desempenho de Snyder Messi, será para ficar. Toda sorte aí para o Snyder, né? A Mega Sena acumulada pode pagar nesta quarta-feira um prêmio de R$200 milhões. A loteria está sem vencedores na faixa principal há vários concursos, mas em Patos de Minas teve um sortudo que acertou pelo menos 5 números no último sorteio. Em Patos de Minas, muitos querem saber quem é o sortudo que ganhou quase R$45 mil nesta agência que fica no terminal rodoviário da cidade. Aí é bom, hein? Qual foi esse sortudo, você sabe? O prêmio parece ser pequeno, porém para muitos já resolve grande parte dos problemas. Nesse último concurso tivemos a sorte de um dos nossos apostadores acertar 5 dezenas, onde por apenas uma dezena que for faltando, quase que ele leva a bolada de 170 milhões. No concurso de número 25-23, nenhuma pessoa conseguiu acertar os 6 números da Mega Sena. Por outro lado, 294 pessoas conseguiram acertar 5 números. Uma é de Patos de Minas e comprou aqui nesta agência. Levou para casa mais de R$44 mil. Mais de 20 mil pessoas acertaram 4 números e levaram pouco mais de R$900. Só que as pessoas estão de olho no prêmio acumulado, que é de R$200 milhões, um dos maiores prêmios da história da Mega Sena. As apostas já começaram. Os números sorteados pela 13ª rodada foram 1, 10, 27, 36, 37, 45.
é dinheiro para perder de vista. Para se ter uma ideia, aplicando em uma caderneta de poupança, o prêmio garante ao ganhador 1,4 milhão de rendimento no primeiro mês, segundo informações da Caixa. Para quem quiser investir em imóveis, o valor será suficiente para a compra de 250 apartamentos ao custo de 800 mil cada. Para quem aposta na Mega Sena, espera uma mudança de vida. Uai, eu comprava um carrinho velho, né? Que é novo, não dá não. Eu ia ficar rindo até. Eu não ia acreditar no que eu tinha ganhado. Juro. Eu ia ficar tão feliz, mas tão feliz. Primeira coisa que eu faria, meu filho, eu estaria lá no aeroporto indo para Paris. Meu sonho de consumo. Seu sonho? Ficar lá uns 20 dias aí que eu ia ver o que eu ia fazer com o resto. Primeira coisa que eu ia fazer é pôr um jet ski aqui em cima dessa lagoa. O trem circular mesmo. Investir. Eu ia investir em patos, porque eu gosto de patos. Resolveria a minha vida, a vida da minha família, né? E de vários amigos meus e da minha igreja também. Agora imagina 200 milhões. Nossa, é dinheiro demais. Tudo de bom e mais um pouco, né? O que a senhora faria com 200 milhões? Faria muita coisa, ajudava muitas pessoas também que precisam. São muitos os sonhos, né? Em instantes tem análise da notícia aqui no News. Patos de Minas deve voltar a ter voos para BH 3 vezes por semana. E no Dia Mundial da Doação de Órgãos, a importância da conscientização sobre o ato que salva vidas. 27 de setembro é o Dia Mundial da Doação de Órgãos e o objetivo da data é conscientizar e estimular as pessoas a conversarem com seus familiares e amigos sobre o assunto. Os números atualizados da fila de espera por um transplante em Minas Gerais é preocupante. São 30 pacientes esperando por um coração, 2.921 à espera de córneas, fígado, 90 pacientes, pâncreas, 44 e 2.941 pacientes aguardando por um transplante renal. Desde o início da pandemia, houve uma queda no número de doadores de órgãos, devido à contaminação da Covid-19, onde muitos pacientes fecharam o protocolo e não puderam doar. Outro motivo que causou essa redução de doadores foi a logística. Perdemos muita doação por essa questão de o familiar ter que aguardar os exames de Covid ficarem prontos para poder trabalhar a possível doação de órgãos. A gente pedia 24 horas para uma doação, desde o protocolo até a conclusão dele e a entrega do corpo. Com a contaminação do coronavírus, a gente estava pedindo 72 horas. Existem dois tipos de doador, o de coração parado e doador com morte encefálica. O doador coração parado é aquele que evolui para óbito, né, tem uma parada cardiorrespiratória e pode doar somente as suas córneas. E o doador em morte cerebral, que evolui para morte cerebral, iniciamos o protocolo de morte cerebral para chegar à conclusão, né, da morte e trabalhamos essa possibilidade da doação de múltiplos órgãos, né? Coração, rim, fígado, pâncreas, etc. O processo de conscientização das famílias de pacientes que possam doar é muito importante. Mesmo com a documentação do mesmo autorizando a doação, a decisão final parte do responsável legal. Nós trabalhamos nas nossas campanhas essa conscientização em vida, expressar esse desejo que você tem de ser um doador de órgãos. Facilita para aquele familiar ter a resposta do sim que salva vidas. Denilson foi diagnosticado com miocardiopatia dilatada em 1995, uma doença que causa o enfraquecimento do coração e impede que ele realize as suas funções. Com o passar do tempo, ele teve que se aposentar. A cada dia se sentia mais fraco e tinha muitas restrições na alimentação devido ao seu problema de saúde. Foi transferido para Belo Horizonte em dezembro de 2013 e no dia 31 realizou o transplante que mudaria sua vida. Hoje eu tenho uma vida praticamente normal, sem limitações. Eu alimento normalmente, ligo normalmente, pratico atividade física e voltei ao trabalho após 22 anos aposentado. Falar sobre o assunto é de extrema importância, pois a doação de órgãos pode salvar muitas vidas, como a de Denilson. O que nós aconselhamos é que você tenha uma conversa com a sua família, deixando claro esse desejo de ser um doador de órgãos, porque a doação de órgãos salvou a minha vida e pode salvar também muitas outras vidas.
Hora da análise da notícia, comigo Gui Boaventura, nesta terça-feira, Dia Mundial do Doador de Órgãos. A gente abre com esse assunto. Minas Gerais tem mais de 6 mil pessoas, ou cerca de 6 mil pessoas nesta fila, aguardando um órgão que passa por muitas situações, muitos critérios e muitas dificuldades também, Gui. Olha, um dos melhores, boa noite para você, Odaí, boa noite ao nosso telespectador. Um dos melhores programas de doação de órgão que nós temos no Brasil é o MG Transplante. Ele foi considerado o melhor já há muito tempo, muito eficiente, produtivo, inclusive, pioneiro em algumas áreas. E o MG Transplante teve um enfraquecimento por falta de atenção do governo, né? O governo deixou um pouco de dar atenção nisso aí e até de manter ou criar um pouco mais de estrutura para que o programa pudesse se desenvolver. Nós tivemos aqui em Patos de Minas, por exemplo, uma solução de continuidade no envio para Belo Horizonte de órgãos para doação há muito tempo, porque passamos um longo tempo aqui sem mandar, sem enviar nenhum órgão, sem ter esse procedimento, por falta de estrutura até do Hospital Regional para receber essa doação e com condição de acondicionar isso e mandar para Belo Horizonte. Por outro lado, essa é uma campanha que ela não pode cessar. Ela não pode sofrer solução de continuidade. Ela tem que ser permanente, a campanha, até se conscientizar todo mundo. E isso tem que ser feito uma campanha para os adultos atuais e para os adultos do futuro. Como é que você faz uma campanha nesse aspecto aí para os adultos atuais? Fazendo campanha na televisão, campanha no rádio, campanha na internet, campanha onde é possível, nos hospitais, né? Para conscientizar famílias a respeito dessa questão da doação de órgãos e para fazer isso também nas escolas. Arranjar uma maneira lúdica e leve para conscientizar a criança de que a doação de órgãos é uma consequência normal e necessária, e extremamente necessária. Mas isso não é feito. E a condição, a estrutura para fazer essa doação também aqui na nossa região, ela diminuiu muito e é muito falha hoje, inclusive. E ainda esbarra. E o programa, o Minas Transplante, é um programa ainda um dos melhores que nós temos no Brasil. Se der para ele condição, se der para ele estrutura, ele é disparado o melhor do Brasil e uma produtividade muito grande. Essa falta de informação, ou de deixar isso claro para desmistificar a doação de órgãos é o que faz esbarrar quando o cidadão até tem o interesse de doar, mas esbarra na família, no momento ali depois do falecimento, da família fazer a liberação desses órgãos. Sim. Passa muito por isso, nessa dificuldade de doar. E até dá para você entender, se a pessoa não estiver previamente consciente dessa situação, quando chega o momento que você perde um ente querido, que alguém da sua família morre, e você é quem vai decidir se faz aquela doação dos órgãos ou não faz aquela doação dos órgãos, a gente sabe que é um momento muito difícil para essa pessoa. Mas quem está consciente, quem já vem vida fora, imbuído desse propósito, chega nesse momento não tem problema nenhum. É isso que tem que fazer, né? É imbuir as pessoas desse propósito durante a vida dela, né? Não é só naquele momento. Né? Passa por questões culturais. Sim, também, ótimo, claro. Religiosas e tudo mais. Olha, a partir do mês de dezembro, Patos de Minas deve voltar a ter conexão aérea com Belo Horizonte. Patos de Minas agora contará com a conexão direta para Belo Horizonte, proporcionada por meio da Companhia Aérea Azul. A partir do dia 12 de dezembro, esses voos com destino a Belo Horizonte serão realizados todas terças, quintas e sábados. E quem sai do Aeroporto Internacional de Confins em Belo Horizonte com destino a Patos de Minas poderá fazer esse trajeto a partir das 8 horas e 10 minutos. E a previsão de chegada aqui em Patos de Minas é às 9 horas e 40 minutos. Já quem sai aqui com destino a BH, pega o avião por volta das 10 horas e 5 minutos e a previsão de chegada lá em Belo Horizonte são as 11 horas e 30 minutos. As vendas para as passagens começarão a ser realizadas no dia 4 de outubro, então quem pretende viajar tem mais de um mês para se planejar antes do início das vendas, né? E vale ressaltar que serão apenas 9 assentos disponibilizados durante esses 3 voos semanais e que por enquanto os valores das passagens ainda não foram divulgados.
A seguir aqui no News, em audiência pública, vereadores analisam gastos da Prefeitura com a saúde este ano e a decisão do STF que obriga o poder público a ofertar vagas em creches. Nesta terça-feira, a Câmara Municipal promoveu audiência pública com a participação do secretário de Finanças e Orçamento, Reginaldo Saulo, para a apresentação do relatório de gestão fiscal e um resumo da execução orçamentária relativo ao segundo quadrimestre de 2022. Esse relatório da gestão fiscal foi apresentado à comissão da Câmara Municipal de Patos de Minas, que avalia essas questões fiscais do município, aonde foi resumido o segundo quadrimestre de 2022, como estão as contas, os números, são laudos muito técnicos, e quem vai dar mais informações é o Reginaldo, ele que é secretário da pasta e vai explicar como está o município hoje de Patos de Minas. É um relatório mais simplificado, apenas deste ano de 2022, mas que traz alguns números muito técnicos para quem está em casa entender como foi feita essa apresentação. O que você pode falar sobre Patos de Minas? Bom, o que a gente pode dizer é que a cidade hoje se encontra numa situação fiscal relativamente boa, né? É obviamente que sempre requer cuidados e controles, mas está numa situação boa. A Receita tem superado as expectativas nossas em relação ao que foi previsto inicialmente, superado o que foi arrecadado no ano passado, e isso tem permitido também que a gente amplie a quantidade de serviços oferecidos para a população. Como está hoje o orçamento da saúde e educação do município? Bom, nós temos que cumprir um mínimo constitucional de 15% na saúde e 25% na educação, né? Dos 15% da saúde hoje, nós estamos acima. Então, hoje o município está aplicando em torno de 21,74% dos recursos na saúde. A educação, que a gente precisa aplicar 25%, a gente está um pouco abaixo. Por quê? Porque uma das razões é que a própria arrecadação aumentando, aumenta também esse valor, e a outra porque a gente tem muitas obras em andamento que encontram-se ainda em fase de licitação, início de mobilização e mesmo de execução das obras, né? E com isso o valor até agora ainda não atingiu os 25%, mas até o início do ano, até o final do ano, ele vai atingir e até superar os 25% constitucionais. Para finalizar, a cidade está crescendo muito, né? E com isso demanda mais dinheiro na saúde, educação, transporte público, e aí tem a questão da dívida do município, que você disse também, tem um dado bom que houve uma redução aí, né? Então, a gente tem feito várias ações, né, aproveitar desse aumento de arrecadação para reduzir também a dívida do município. Fizemos uma ação, que era a dívida que o município tinha com o IPREM. Além da dívida, o município aportava recursos no IPREM, então a gente converteu esse aporte para pagamento da dívida, né? Então a expectativa é que até o ano que vem nós tenhamos zerado a dívida histórica do município com o IPREM. E a perspectiva é que a gente consiga zerar mais um pouco de dívida ainda, as dívidas que estão com um custo agora bastante elevado em razão da alta da Selic que nós tivemos, e para que a gente possa reduzir o gasto do município com pagamento de juros e assim sobrar mais recursos para investir na população. Toda a arrecadação do município ela é extremamente benéfica, né? E quanto mais a gente arrecada, mais a gente tem condição de investir na cidade. Tivemos agora no mês de agosto um recorde de arrecadação de ISS com relação aos últimos anos. Isso reflete positivamente o ganho de atividade econômica, principalmente no município, né, com prestações de serviço, alguns setores que foram bastante afetados pela pandemia no ano passado e que agora estão voltando à atividade, e a arrecadação do ISS mostra isso. Aí é o papel da Câmara fiscalizar e a obrigação do município prestar contas, porque é público. Essa é uma ação normal que deve, aliás, devia acontecer com muito mais frequência, a Câmara chamar esse pessoal para fazer uma prestação de contas, chamar o executivo para fazer uma prestação de contas e tornar isso público, né? Publicar isso de alguma maneira, o que não acontece de maneira que massifica essa... Primeiro porque é técnico. O próprio repórter Rafael disse aí que é uma prestação de contas técnica, e é técnico mesmo. Essa reunião da Câmara com o secretário é uma reunião técnica. Agora, tem que achar uma maneira de traduzir isso aí e publicar isso para as pessoas. Não é simplesmente publicar essa prestação de contas no site da Prefeitura ou da Câmara Municipal, porque as pessoas, como eu, como você, nós não vamos entender isso, né? Nós vamos chegar lá, ler aquele punhado de número lá e vamos ficar na frente da tela do computador. Porque nós não entendemos aquilo. Então é preciso que tenha uma tradução disso
como se diz, para o popular, para as pessoas, para nós leigos entendermos essa prestação de contas, o que não acontece. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Em relação a a fala do secretário, umas coisas que me deixam bastante preocupado, que é em relação ao que se aplica na saúde e ao que se aplica na educação. Nós, constitucionalmente, temos a obrigação de aplicar 25% da arrecadação na educação e 15% temos que aplicar na saúde. 15% na saúde, não importa se tem gente morrendo na fila, não importa se tem gente precisando de fazer cirurgia, não importa se tem gente precisando de fazer exame, aplicou os 15%, a gente cumpriu a obrigação constitucional, o Ministério Público não vem atrás da gente e um abraço. É como dizia o Ibrahim Suede, a demanda que eu vou embora. Triste isso. Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que é obrigação do poder público ofertar vagas em creches para crianças de até 3 anos de idade. Não é de hoje que a falta de vagas em creche é uma das principais reclamações da sociedade. Em Patos de Minas, o jornalismo da NTV já ouviu diversos relatos de mães que sofrem com o drama de não ter com quem deixar o filho na hora de ir para o trabalho. De acordo com o Ministério da Educação, uma das metas do Plano Nacional da Educação é que pelo menos metade das crianças entre 3 anos e 11 meses estejam em creches até 2024. Mas, de acordo com o observatório do PNE, o índice era de 37% em 2019. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a oferta de vagas em creche e pré-escola para crianças de até 5 anos deve ser uma obrigação do poder público. O STF decidiu que aquelas crianças em idade de creche, pré-escola, ensino fundamental e médio, que essa educação é uma garantia fundamental dos jovens e dos adolescentes e o poder público deve promovê-los a qualquer custo. De acordo com o advogado, o direito pode ser requerido pelo próprio pai à justiça. Os pais devem fazer os requerimentos de inscrição, se não for atendido em um prazo razoável, eles devem pegar esse comprovante de inscrição, juntamente com a demonstração que são carentes financeiramente e podem, inclusive, se assim desejarem, recorrer ao Poder Judiciário que essas vagas lhes serão garantidas. Isso porque o STF entendeu que essa regra ela é auto-aplicável, ela não precisa de outras regulamentações, que esse já é um direito fundamental pronto para ser executado. Ainda de acordo com a Justiça, essa garantia já é prevista na Constituição. O que se espera é que não haja resistência dos municípios em cumprir o que manda a lei. Os ministros do Supremo Tribunal, eles entenderam que os municípios já tiveram tempo suficiente para se prepararem para pôr em prática essa lei, porque a Constituição já está em vigência há mais de 34 anos. Então, que não haveria mais um período de carência e nem de razoabilidade e que esse prazo já teria sido superado em muitos anos. E a quantidade de crianças que precisa de vaga em creches cresce cada vez mais, né? Pois é, eu acho que esse deve ser o parâmetro. Eu acho que está certo o STF de obrigar o Estado, o município, seja lá quem for, o município nesse caso aí, a ofertar creche para crianças a partir de 3 anos de idade. Porque esse deve ser o parâmetro, é a necessidade que a sociedade tem daquela vaga na creche, de existir aquela creche, de construir aquela creche. Não é a obrigação constitucional de aplicar X ou Y% da arrecadação em educação, por exemplo, ou em saúde, 15% em saúde, 25% em educação. A obrigação tem que ser o parâmetro. Olha, a cidade, a sua comunidade necessita de mais uma creche. Crianças contadas, necessita-se naquela comunidade mais uma creche. Tem que se construir. Isso deve ser obrigatório. Não deve ser vontade política de ninguém. Para a gente parar de passar a vida inteira com o chapéu na mão, pedindo uma esmolinha do poder público para uma vaga na creche, para construir mais uma creche.
para fazer o favor de cumprir a sua obrigação, prefeitura. Olha, administração pública, me faça o favor de cumprir a sua obrigação. Construa mais uma creche porque a comunidade necessita. Essa devia ser a obrigação. Muito bem, Gui, análise terminando, o News também, amanhã a gente se encontra. Boa noite para você. Boa noite para você, Odair, boa noite ao nosso telespectador. Obrigado pela companhia e até amanhã.